Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta segunda-feira, 22 de agosto, começa agora com as principais notícias do dia. Obras de desfavelamento no bairro São Cosme estão paradas há mais de 6 meses. A prefeitura rompeu com a construtora que não estava cumprindo com as determinações do contrato. Palestra sobre prisões cautelares marca o lançamento da especialização em Direito e Processo Penal da Unifev. A aula inaugural foi ministrada pelo Dr. Renato Flávio Marcão, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tem ainda as notícias do esporte. O Brasil tem o melhor desempenho na história das Olimpíadas. E você acompanha as últimas do Brasileirão. O TVU Jornal já está no ar. O programa de desfavelamento do bairro São Cosme, que prevê a construção de 22 casas aqui em Votuporanga, está parado há mais de 6 meses. A prefeitura diz que foi obrigada a romper o contrato porque a empresa encarregada da obra não estava cumprindo as etapas de construção dessas casas. As obras de desfavelamento do São Cosme estão assim, suspensas. Por aqui, o mato se mistura com restos de materiais de construção. Tijolos, areias e telhas. Há pouco mais de 6 meses, por conta da empresa que realizava o serviço, e pediu o rompimento do contrato, alegando problemas judiciais. A empresa não tinha mais condição de evoluir as etapas, então a prefeitura decidiu fazer essa rescisão contratual, que é um rompimento com a empresa. A construção das 22 casas iniciou em 2013 e já teve 2 vezes as datas de entrega adiadas, uma em 2014 e outra em 2015. Enquanto as casas não ficam prontas, as famílias que tiveram que sair do local para a construção continuam morando em casas de aluguel, por meio do programa de aluguel social, ou então dividindo as despesas com familiares. Porém, a prefeitura disse que ajuda com o auxílio no valor de R$ 300 cada uma delas, ou cede a moradia provisória até que então as casas finalmente sejam entregues. O programa de desfavelamento é em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, o CDHU. O investimento até o momento é de aproximadamente R$ 530 mil, podendo alterar conforme a nova licitação. Atualmente a gente está na etapa de preparativos para uma nova licitação, que entre essa semana e a próxima deve estar sendo publicada. Depois disso daí a gente tem um período da própria execução da obra que deve ser em torno de 5 meses, mais ou menos. E agora vamos às principais notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. É o Região em 1 minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Uma criança com deficiência física e mental, encontrada pela polícia neste fim de semana em Novo Horizonte, está agora sob os cuidados da avó paterna. A menina foi encontrada no último sábado, abandonada em uma casa. A polícia chegou ao local por meio de uma denúncia anônima. A mãe da criança ainda não foi localizada. Uma menina de 6 anos foi internada ontem em estado grave depois de ter sido atingida por um tiro de chumbinho em Fernandópolis. Segundo a polícia, a menina brincava com os vizinhos quando o acidente aconteceu. Ela continua internada na UTI do Hospital da Criança de Rio Preto. A polícia está investigando o caso. Um mecânico de 49 anos foi preso ontem por dirigir com sinais de embriaguez e provocar um acidente em Araçatuba. Segundo a polícia, o motorista dirigia um veículo quando perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava estacionado. Ele foi levado para a delegacia e, como não pagou a fiança, foi levado para a cadeia de Penápolis. Uma agência bancária foi invadida por criminosos hoje de madrugada no centro de Icém. Segundo a polícia, os ladrões explodiram o cofre da agência e depois fugiram atirando. A explosão foi tão forte que chegou a derrubar uma viga de concreto que sustentava a estrutura da agência. O caso está sendo investigado. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã.
E hoje é dia de sessão na Câmara dos Vereadores aqui de Votuporanga e Yasmin Gutierrez volta para falar com a gente sobre os assuntos previstos na ordem do dia. Yasmin. A sessão de hoje tem apenas 3 projetos previstos para votação. A primeira proposta tem o objetivo de anular a lei de número 5.625 de 2015, que dispõe de recursos para o investimento na área do meio ambiente, pois devido a novos pareceres técnicos, vai ser vista e discutida novamente. Já as outras 2 propostas pretendem dar nome a locais na cidade. Uma denomina de Rua Carlos Cortês, a atual Rua Projetada 6, no loteamento Jardim Residencial Nogueira do Prado. E a outra nomeia de Praça Deise Seba Ahmed, o atual sistema de lazer no loteamento Jardim Barcelona. Só lembrando que a sessão começou às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Obrigada, Yasmin. E agora falando sobre eleições. Votuporanga terá no máximo 178 candidatos a vereador disputando as vagas na Câmara Municipal. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou esta semana os nomes dos pretendentes à Câmara, partidos, números e coligações. Todos aguardam a confirmação da Justiça Eleitoral para prosseguir com as campanhas. Para ter acesso a essas informações, o site é tse.jus.br. E mais de 10 milhões de trabalhadores já estão recebendo extratos do FGTS pelo celular. Yasmin Gutierrez tem as informações. Isso mesmo, criada pela Caixa Econômica Federal no final de 2013, essa ferramenta permite que os trabalhadores tenham acesso a qualquer movimentação de suas contas, como saque, depósito ou rendimento. E com isso, eles se tornam o fiscal de suas próprias contas, então não precisam mais esperar até o dia de sacar para ter informações sobre elas. E para adquirir esse serviço, é só cadastrar uma senha pela internet, informar o número do PIS e aceitar os termos de cadastramento. Depois disso, só falta atualizar seu endereço, cadastrar o número do seu telefone para receber informações por SMS. Ou então também você pode ligar no número 0800 726 0207. Repetindo o número é o 0800 726 0207. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Obrigada, Yasmin. E em instantes, as informações sobre o simpósio de psicologia que começa daqui a pouquinho aqui na Unifev. E será que esse friozinho vai continuar aqui na região? A gente fala sobre isso depois do intervalo. A Prefeitura de Votuporanga realiza esta semana a 12ª CIPAT. Érica Oliveira tem os detalhes. A 12ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, contará com palestras e exposições. Sobre isso eu converso agora com Elizabeth Catelan de Souza, ela é presidente da comissão organizadora. Elizabeth, qual que é o intuito dessa semana? O objetivo da semana é trazer informações para toda a comunidade sobre saúde e segurança do trabalho. E quem é que pode participar? Em quem se interessar, como faz para se inscrever? Vão participar da CIPAT funcionários das empresas participantes, os gestores, líderes, empresários e também está aberto para toda a comunidade. E a programação, além das palestras e exposições, tem mais algum tipo de atividade? Sim, nós teremos esse ano bastante atividade interativa com o público, tá? Além das palestras que você já citou, nós teremos programa de auditório com Simpático Santos, a tradicional concurso de paródias, tá? Além de sorteio de brindes. Tá joia, então, obrigada pela entrevista. Eu converso agora com o Leandro Gomes, ele é gestor e está representando aqui as empresas participantes. Leandro, é importante para vocês participarem de um evento como esse, né? Muito importante. Os funcionários, por exemplo, os gestores também, bem legal estar levando os colaboradores das empresas para participar, porque é uma semana realmente de prevenção de acidentes de trabalho, né? Então, é praticamente motivacional, tudo bem didático, sorteio de brindes, é bem legal assim e motiva o funcionário também. Então, várias palestras, concurso de paródias, como foi falado, isso é bem interessante, é bem legal. Gostaria de chamar todos, convidá-los a participar e estar lá presente conosco neste evento.
Já então, Leandro, obrigada pela entrevista. Então fica aí o convite para o pessoal. A CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, começa hoje, vai até o dia 26 de agosto, todos os dias a partir das 7h30 da noite, lá no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. E mudando de assunto, a pós-graduação Unifev promoveu no último sábado uma aula de especialização em Direito e Processo Penal. Veja só como foi. Esse pessoal aí se reuniu na manhã do último sábado no auditório da cidade universitária para a aula inaugural da especialização em Direito e Processo Penal da Unifev. O evento contou com uma palestra sobre prisões cautelares, ministrada pelo professor Dr. Renato Flávio Marcão. O profissional é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. A atividade teve como objetivo apresentar o curso de pós-graduação aos interessados. Esta capacitação em Direito e Processo Penal do Centro Universitário de Votuporanga capacita os profissionais a desenvolver habilidades didáticas e científicas relacionadas à área criminal, com segurança e competência. As inscrições para a nova turma estão abertas e o início do curso está previsto para o dia 10 de setembro. As aulas serão aos sábados de 15 em 15 dias lá na cidade universitária. Para mais informações, a Secretaria de Pós-Graduação atende pelo telefone 3405-9985 ou então pelo site que é unifev.edu.br. E ainda falando da Unifev, a instituição promove esta semana o 10º Simpósio de Psicologia. O evento promovido pelo curso de Psicologia da instituição contará com palestras e mesas redondas sobre temas atuais. Converso agora com a coordenadora do curso, professora Raquel. Raquel, qual a finalidade desse encontro? A finalidade é promover o aprimoramento dos alunos na sua formação profissional. Então a ideia é que eles tenham contato com profissionais de diferentes áreas, de outros locais, né, para que eles possam conhecer outros modelos de atuação, de intervenção profissional e assim ampliar a sua visão sobre os problemas atuais, sobre as formas de se trabalhar com esses problemas. E o encontro ele é aberto à população ou somente os alunos do curso que podem estar participando? O encontro também é aberto à população, a profissionais da área e também interessados no curso de psicologia, além dos nossos alunos. O evento que acontece durante toda essa semana, qual que é a programação, o que pode se esperar desse encontro? A gente tem uma programação variada com temas bastante atuais, como por exemplo violência contra a mulher, dependência química, empreendedorismo para profissionais da psicologia e área da saúde e também psicoterapia infantil. No último dia a gente fecha com uma gincana do curso de psicologia em que os alunos terão um momento de integração, de lazer, eventos culturais, campanhas de arrecadação para instituição beneficentes, como uma forma de integração e aproximação entre os alunos do curso. E começaram hoje as inscrições para as vagas que restaram do FIES. Os prazos variam conforme o caso. 2 deles são mais frequentes. Para o estudante não graduado, pré-selecionado na seleção regular do FIES e que não tenha firmado o contrato de financiamento, o período vai de 22 a 28 de agosto. Já para o graduado, o período é mais curto e vai de 26 ao dia 28 desse mês. Concorrem às vagas estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010 com pelo menos 450 pontos e que não tenham zerado na redação. E tem ainda que ter a renda mínima familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Depois de se inscrever no site do FIES Seleção, o estudante deve acessar o CIS-FIES e ainda concluir a inscrição e nos próximos 2 dias úteis. Pois é, diferente do fim de semana que teve ventania, chuva e temperaturas bem mais baixas aqui para a região, a segunda-feira começou com pouca nebulosidade e aos poucos o tempo foi firmando. Vamos saber agora como fica o tempo nesta terça-feira? Olá, nesta terça-feira o tempo volta a ficar estável com a diminuição de nebulosidade. Esse friozinho aqui na região está associado a uma massa de ar frio que passa pelo estado de São Paulo, situação que deve permanecer até quarta-feira.
Na capital paulista, a terça-feira é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva, segundo os meteorologistas. Os termômetros registram mínima de 7 e máxima de 18 graus. Para Rio Preto, a previsão não muda muito não. Poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros ficam entre 9 e 24 graus. Em Votuporanga, a terça-feira é de sol entre algumas nuvens e, por enquanto, também não há previsão de chuva. A umidade do ar tem mínima de 54% e as temperaturas variam entre 8 e 26 graus. Até mais! A seguir, a rodada do Campeonato Brasileiro deste fim de semana, Palmeiras segue líder da competição e o Brasil encerra as Olimpíadas com o melhor desempenho da história nos Jogos. Não sai daí, a gente volta já já. E chegou a hora do esporte. O Brasil terminou as Olimpíadas fazendo a sua melhor campanha na história dos Jogos. Ao todo, foram 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, 19 conquistas que colocaram o Brasil na 13ª posição no quadro de medalhas, superando o número de medalhas obtidas nos Jogos de Londres em 2012. A última delas foi ontem, no vôlei masculino, depois de derrotar a Itália por 3-0. Destaque também para a primeira medalha olímpica do futebol masculino. O jogo contra a Alemanha foi para os pênaltis e terminou com 5-4 para o Brasil, com o último gol do Neymar, que foi muito criticado no início dessa disputa. Os Estados Unidos ficaram com o primeiro lugar, com 46 ouros e um total de 121 medalhas, quase o dobro da Grã-Bretanha, que terminou em segundo lugar. E vamos agora com o Josiano Garofolo, que traz as notícias do Brasileirão. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite. Momento do nosso comentário esportivo. Todo mundo ainda no clima das Olimpíadas. Foram 17 dias de competições aí no Rio de Janeiro, mas que acabou movimentando todo o Brasil. E agora a gente volta à nossa rotina normal, dando foco principalmente ao futebol. Campeonato Brasileiro teve rodada neste final de semana e o Palmeiras segue líder da competição. Vou passar rapidamente aqui os resultados dessa rodada que termina hoje às 8 horas da noite. Aí tem início o jogo do Corinthians contra o Vitória, último jogo dessa rodada do Brasileirão. Passar os resultados, começando pela sexta-feira, o América Mineiro foi derrotado 2-1 para a Chapecoense, o Botafogo fez 3-0 no sábado, contra o Sport Recife. No domingo, o Flamengo, na estreia do Diego, venceu o Grêmio por 2-1. Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O São Paulo estava ganhando do Internacional 1-0, mas tomou empate aí 1-1 jogando lá em Porto Alegre. Quase levou a virada, segurou esse empate aí na estreia do novo treinador, o Ricardo Gomes. O Santa Cruz foi derrotado 1-0 contra o Fluminense. O Palmeiras perdeu a chance aí de abrir vantagem no Campeonato Brasileiro, 2-2 empate com a Ponte Preta. Aliás, a Ponte não sabe o que é perder na arena do Palmeiras, 2-2. O Santos foi derrotado, também perdeu a chance de colar no líder Palmeiras, foi derrotado por 2-1 pelo Coritiba. E o Figueirense perdeu em casa 2-1 jogando contra o Cruzeiro. Com esses resultados, o Palmeiras é o líder do campeonato com 40 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 38. Flamengo é o terceiro com 37, o Santos, perdão, é o quarto com 36, o Grêmio é o quinto com 35, o Corinthians, que vai jogar agora, está com 34, se vencer pode ir a 37, atualmente é o sexto colocado, Ponte Preta sétimo com 31 e o Fluminense é o oitavo com 31 também. O São Paulo é o 11º com 27 pontos. E depois, na zona de rebaixamento aí, aquela posição do campeonato que nenhum time gostaria de estar, o Vitória, Figueirense, Santa Cruz e América Mineiro são os times aí na zona de rebaixamento. Esse é o Campeonato Brasileiro, que agora no segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, são os campeonatos aí que ganham destaque. E daqui a pouquinho tem o programa Meio de Campo, a gente vai abrir espaço para o esporte amador aqui de Votuporanga, falar sobre o futsal que vem conquistando
bons resultados. Daqui a pouquinho eu encontro vocês então no programa Meio de Campo. Obrigada, Josiano, pela participação, e assim a gente encerra esta edição do TV O Jornal. E a seguir tem mais esporte aqui na TV Unifev. Vem aí o programa Meio de Campo. Para você uma ótima noite, a gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá.